Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de mais nada, está aqui uma alegria no meu coração muito grande. Preciso partilhar isso com os irmãos. Nossos irmãos, que faz parte do meu grupo de oração, eu faço parte desse grupo de oração, de Israel, mandaram um vídeo em que lá em Israel, uma cidade chamada Menor, uma coisa pequena onde eles moram, uma aldeia onde eles moram lá, diz que de repente começou a chover copiosamente. Choveu. Como é que é isso? O céu estava azul, não é? E de repente começa a chover, choveu. A água corria pelas ruas, pelas estradas. Choveu. E de repente veio um míssil do Irão. Caiu na lama, entrou profundamente na terra e rebentou lá embaixo. Então o irmão mandou-me um vídeo, ele filmou aquilo, ele disse, e agora, uma hora depois, estamos todos aqui fora, o céu está a brilhar, o sol está a brilhar, está lindo, o céu está azul. Amém? Só podemos agradecer a Deus por esse milagre. Eu, claro que agradeço. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É assim, nosso Pai. Nosso Pai Celestial é maravilhoso. E também para dizer aos irmãos, só para uma informação, terça-feira, a pastora ofereceu-se, porque nós temos um encontro de pastores de Aveiro e região. Alguns até vêm do Porto, quando eles têm lá também coisa, mas eles preferem vir aqui. E onde nós temos um tempo de convívio, café e tal, e convivemos e oramos e tal. Então a pastora ofereceu-se para o mês de abril, se fosse a água viva a servi-los. Então vamos tê-los conosco na terça-feira, dia 14, estaremos aqui com eles a servir-los o café, estarmos juntos para orar, para conversar, para termos comunhão uns com os outros, amém? E para já estão alinhados, alistados 16 pastores. Coimbra tem 16 pastores, tem mais ainda, porque muitos não vêm, não é? E pastoras vão estar conosco na terça-feira. Bênção, não é, irmãos? Amém, glória a Deus. Os irmãos estão felizes por saber isso. Amém, que bênção. Aleluia. Então, vamos lá. Em que mãos é que você confia a sua vida, tem confiado a sua vida, o seu dinheiro, a sua saúde, enfim, o seu dia a dia? Em que mãos é que você tem confiado? Jesus confiou a sua vida, o seu espírito, nas mãos do Pai, de Deus. Amém? É a melhor pessoa que você pode confiar, pode depositar a sua confiança. Então, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, nos podemos entender a Tua palavra. Deus, guiados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos falar sobre Pai em Tuas mãos. E enquanto eu estava a meditar para preparar a mensagem, domingo passado estive numa igreja angolana, foi muito bom ver 200 pessoas lá, também algumas subiram de Lisboa, todos angolanos, não é? Tivemos lá numa igreja, tivemos uma festa, culto africano é aquele culto, irmãos. O culto europeu é entrar e sair, e às vezes até chega tarde para sair mais, para não demorar tanto. O culto africano foram 6 horas, já me tinha esquecido. Começou às 10 da manhã, acabou às 4. 4:45. Ainda fomos almoçar. Oh, glória! Amém? Foi. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Louvor, e mais alegria, e mais bênção, e uma boa pregação. Trouxe lá um amado pastor também, trouxe uma boa palavra, pastor de Angola. E foi tremendo. Eu fui o convidado de honra para estar lá com eles. E foi bênção. Em nome de Jesus. Então eu meditava nessa mensagem, Pai, em Tuas mãos. Já tinha pregado antes, uns anos antes, mas isso ficou sempre aqui. Pai, em Tuas mãos, e tem estado no meu coração. Eu confio, deposito os meus problemas, minhas situações, tudo nas mãos do meu Deus. Amém? Então, assim foi também no dia de Pentecostes. Aquele Pedro que se achava abatido, triste,
por ter traído, por ter negado o seu Senhor. Mas naquele dia de Pentecostes, cheio com o Espírito Santo, ele depositou a sua vida nas mãos de Deus. E começou a pregar naquela rua cheia do Espírito Santo, a falar em língua estranha, não sabendo, estava a falar línguas de outras nações, todas as pessoas de outras nações estavam a entender aquilo que ele estava a dizer. Pedro disse o seguinte, Atos 2, versículos 22 a 24. Atos 2, 22 a 24. A palavra do Senhor diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue para o determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte. Amém. Glória a Deus. Então, homens incitados por Satanás, com seus corações odiosos, e Satanás fazendo uso dessa oportunidade que ela achava que, pronto, agora consegui, agora vou vencer esse Jesus, agora vamos matá-lo, vou usar esses homens para matá-lo, para acabar com ele. E os homens descarregaram sobre Jesus todo esse ódio imenso, toda essa maldade sobre o Senhor, infligindo todo o mal possível em suas mentes, a ponto de o pregarem numa cruz e pendurarem nessa cruz. E ele morreu morte e morte de cruz. Satanás achou-se vencido, pensava que pronto, já venci Satanás, já venci Jesus, agora vou começar a poder fazer mais livremente aquilo que eu quero fazer neste mundo. Agora é que eu sou mesmo Deus desse mundo, né? E mal ele sabia que 3 dias depois Jesus ressuscitou, ainda com mais vitória, e foi uma derrota eterna para Satanás. Então, irmãos, não importa o que o homem e o que Satanás, o diabo, possam fazer contra nós, porque em Jesus Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, mais poderoso, amém, e superior, acima de todas as coisas. Agindo Deus, quem o impedirá? Amém? É isso que diz a Bíblia. Mas nós temos que estar ligados a Ele, temos que caminhar com Ele. E Deus prometeu que os seus planos para aqueles que o seguissem, que fossem seus filhos, que crescem nele, amém? São planos para nos fazer prosperar. Eu gosto dessa tradução, não gosto da outra, nem para bem nem para mal, mas essa, para nos fazer prosperar e não causar prejuízo nem dor. Vamos ver. Essa que Deus tem para si e para mim, Jeremias 29, 11. Conhecemos bem essa escritura, mas nessa tradução, não sei se temos, não? Porquanto somente eu, diz Deus, conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahweh. Planos, olha, está bem. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Fantástico, nosso Deus. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. É isso que Deus tem para nós. E Ele deseja que nos vá bem em todas as coisas. Então, amados, a Bíblia está repleta de situações, de homens e mulheres que passaram por coisas, por situações dificílimas na vida, amém? E depararam-se com situações impossíveis na força deles de se escaparem daquela situação ou daquelas situações. Porque, deixa-me dizer uma coisa, nenhum de nós aqui foi engolido por um grande peixe. Teve no ventre de um grande peixe, pois não? Nenhum de nós aqui teve que vaguear 40 anos no deserto. Nenhum de nós aqui teve que enfrentar um oceano
com o inimigo aproximar-se atrás de nós para nos matar. E o oceano à nossa frente. E agora o que é que eu faço? Mas Deus livrou-os a todos. Deus livrou-os a todos, amém? Daquelas situações impossíveis, para lá da força, da capacidade das pessoas. E se Ele fez então, Ele faz agora. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não é? Ele o faz agora por nós. Essas situações difíceis, impossíveis para nós, não impossíveis para Ele. Ele faz, Ele abre, Ele resolve. Se nós estivermos ligados a Ele. Então, por mais malignos que sejam as dificuldades que são lançadas contra nós, para nós e que nós temos de enfrentar, elas nunca poderão ser comparadas à situação a que Jesus teve que enfrentar enquanto nas garras de Satanás, naqueles dias, né, da sua crucificação. No entanto, embora parecesse ser uma situação impossível, agora mesmo já está, Satanás já estava a esfregar as mãos do contente, Deus ressuscita Jesus do inferno. Sai daí, chega! Amém? Aleluia! E Jesus levantou-se vitorioso, acabou por ascender aos céus e sentar-se à direita do Pai. Agora, em numerologia bíblica, há vários números que nos têm mensagens fortes para nós. E há um número que é o 7, número 7. Alguns dizem que é o número da perfeição, não é? O 7 é o número que indica acabamento perfeito, resolução perfeita, situação concluída na perfeição, não é? Mas também esse número é um número que também, ao mesmo tempo, indica descanso perfeito em Deus. Descanso em Deus. Número 7. Por isso não é de estranhar que existem no Antigo Testamento 7, existem mais, mas são 7 os números principais de Deus. No Velho Testamento, são 7. Existem 7 dias da criação, 7 dias na semana, e curiosamente, enquanto Jesus pendurado na cruz, falou 7 vezes em voz alta. E nisso que Jesus fez, principalmente da última vez que Ele falou, na 7ª vez que Ele falou em voz alta, nós só podemos entender isso como Ele ia pagar um preço para que você e eu tivéssemos descanso perfeito nele, no Senhor nosso Deus. A última vez que o Senhor falou, a 7ª vez que o Senhor falou a partir da cruz, enquanto ainda pendurado, pregado na cruz, lá em Lucas 23, 46, o Senhor diz o seguinte: então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Por isso é que o título da nossa mensagem é Em tuas mãos, Deus. Ele entregou, confiou, depositou todo o seu ser, a sua eternidade, tudo nas mãos do Senhor. Confiou o seu espírito nas mãos seguras do seu Pai. Então, amados, um pouco antes do Senhor Jesus entregar o seu espírito, depositar o seu espírito nas mãos do Pai e depois morrer, durante a escuridão, é que fez escuro, ficou noite, do meio-dia até às 3 da tarde, enquanto Jesus estava na cruz, quando o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, caiu sobre Jesus, ele foi feito pecado. Nós sabemos que a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, não é? De repente fez-se escuro. Nós não sabemos bem a razão disso, embora há outras razões, mas uma delas certamente é que aquilo separou, aquilo custou muito a Deus, tanto a Jesus como a Deus. Essa separação, e fez noite, do meio-dia até às 3 da tarde. E foi ali que ele levantou também a sua voz para Deus, em Marcos 15, 33 e 34,
Diz assim: e aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, enquanto Jesus estava na cruz. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Ele entregou o Espírito de Deus também em alta voz. Aqui ele brada em alta voz: Elohi, Elohi, lema sabachthani. Que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por quê? Porque o pecado tinha caído sobre ele. Todo o nosso pecado tinha caído sobre Jesus. Então, mas apesar disso, apesar de ter todo o pecado sobre ele, ter sido lançado sobre ele, mesmo assim, nos últimos momentos da sua vida, Jesus dirige-se a Deus, chama-o de Pai e confia o seu Espírito nele. É tremendo isso. Agora, no momento em que Jesus morreu naquela cruz, ele morreu, ele curvou a cabeça e morreu. O plano da redenção, da nossa redenção, ainda não estava completo. Estava a caminho de ser completado, mas ainda não estava completo. Durante 3 dias e 3 noites, faz-me uma confusão todos, sempre quando chegamos à Páscoa vem-me esse pensamento: como é que as pessoas não veem que sexta-feira à tarde até domingo de madrugada não são 3 dias e 3 noites e festejam a Páscoa assim? Como é que é possível? Então ele teve 3 dias e 3 noites lá no seio da terra, lá nas profundezas do domínio de Satanás, lá no inferno, não é? Para completar, assim sim, para completar a nossa redenção. O seu Espírito desceu aos infernos para que o nosso Espírito, o seu e o meu, não precisassem descer caso nós os aceitássemos como Senhor e Salvador. E foi com voz alta que ele declarou essas coisas a Deus, que ele bradou essas coisas para Deus. Agora, note uma coisa. Jesus não levantou a sua voz para que Deus o ouvisse. Porque Deus ouve um sussurro nosso, até mesmo sem falarmos. O que se passa no nosso coração, Deus sabe, não é? O que passa na nossa mente, Deus sabe. Deus sabe. Então não é preciso levantar a voz para Deus. Então por que foi que Jesus levantou a sua voz? Ele levantou a sua voz para os homens o poderem ouvir. Os homens ouvirem, não é? E foi escrito na sua palavra que ele bradou em alta voz. Ainda nós hoje estamos a ouvir essa voz. Que ele bradou por si e por mim, não é? Porque somos nós, sim, nós homens, que precisamos de ouvir esse brado de Jesus, mas temos que ouvir bem esse brado do Senhor Jesus. E então, glória a Deus por isso. E quando nós ouvimos alguém orar, irmãos, se você vê alguém orar, você ama Jesus, você tem estado em oração, você é pessoa de oração, e você vê alguém orar naquela oração fervorosa, debaixo da unção do Senhor, você alegra-se e você quer se juntar. Você ouve aquela oração, você quer se juntar àquela pessoa, orar junto, estar debaixo daquela unção da oração fervorosa. Pelo menos eu começo com o meu coração, atrai-me, não é? Quando a oração é aquela oração forte no Senhor. E então nós queremos orar numa só voz, em uníssono, não é? Em concordância. Queremos orar a Deus unanimamente, como diz a Bíblia, que eles oravam, os apóstolos oravam dessa forma. Um exemplo, em Atos 4:24 diz isso. Atos 4:24, as primeiras frases desse versículo diz assim: ao ouvirem esse relato, os irmãos unanimamente elevaram a voz a Deus e exclamaram, começaram a engrandecer a Deus, né? Ó poderoso Senhor que fizeste os céus e a terra, começaram a dar louvores a Deus, mostrar gratidão a Deus pela essa grande vitória que tinha acabado de acontecer. Então, não significa que levantar a voz a Deus é para Deus, mas levantar a voz para Deus é para as pessoas poderem ouvir e concordarem conosco ou receberem informação. Amém? Então, nós não levantamos a voz em oração a fim de Deus nos poder ouvir. Nós levantamos a voz em oração a fim das pessoas nos poderem ouvir e poderem concordar ou serem informadas. Glória a Deus. Então,
agora Jesus estava a depositar o seu Espírito nas mãos de Deus. Quem melhor para confiar todo o seu ser, você e eu, todo o nosso ser, senão nas mãos de Deus? Ninguém é melhor. Esse mundo não tem melhor que isso. Não tem. Deus é infinitamente superior e melhor. Amém? E os homens já tinham feito mal ao seu corpo e também à sua alma. O seu espírito não ia fazer mal. Satanás não ia fazer mal ao espírito dele. E ele entregou o seu espírito nas mãos de Deus. E com Deus ninguém brinca, não é? Ele deixou que os homens fizessem o que fizeram no corpo e na alma para a nossa salvação, por amor a nós. Mas o espírito, não. Senhor, eu confio nas tuas mãos, o meu espírito. Aleluia. Ou seja, o Senhor estava a dizer assim: eu estou prestes a morrer. Sinto-me enfraquecer. Estou prestes a morrer. E quando isto acontecer, homens, vocês fizeram todo o mal que podiam fazer contra mim no meu corpo, até na minha alma. Mas a partir de então, depois de eu morrer, nada mais podereis fazer contra mim. Porque o meu espírito, esse eu vou confiar nas mãos de Deus. Aleluia. Até lá no inferno, Deus estava a olhar para aquele espírito. Ele teve que ir para o inferno por si e por mim. E depois ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, Jesus andou 40 dias aqui na terra. 40 dias caminhando aqui pela terra. Foi visto por muita gente, por vezes multidões. Muita gente viu o Senhor e admirou-se do Senhor, não é? E, irmãos, o nosso Jesus é o Jesus ressurreto. Amém? É o vencedor. Esse Jesus está aqui para nos ajudar, para nos guiar pelo seu Espírito, porque Ele deseja que a gente possa prosperar. Amém? Ele deseja que a gente possa não ter nenhum prejuízo e também não dor. Ele quer que você e eu tenhamos uma esperança e um futuro. E Ele quer revelar por nós, se nós confiarmos nele, em suas mãos, o nosso viver. Porque no momento que eu saio, Satanás vem roubar. No momento que eu deixo de fazer essas coisas, eu estou a dar a oportunidade a Satanás, o ladrão, para vir roubar. Então, o Senhor ascendeu aos céus perante um grupo de 500 pessoas e passado 10 dias estavam os 120 com medo lá no cenáculo a orarem. E agora, olha, vamos jogar aí os dados, vamos jogar aí a sorte, a ver quem é que vai ficar no lugar de Judas Iscariote, por favor. Eles não estavam a entender. Depois veio o Espírito Santo naquele... E eles começaram a entender. E Pedro então levantou a sua voz e foi pregar aquela mensagem poderosa, da qual resultou com 3.000 almas fossem salvas. 3.000 pessoas nasceram de novo e a igreja começou. Teve aí o seu início. É por isso que Deus diz em Efésios 3, versículo 10, através do seu servo Paulo, o Senhor diz o seguinte, por Paulo: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, é através de nós, igreja, que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida aos principados e às autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, é pela igreja, é nós, igreja, que devemos mostrar a multiforme sabedoria de Deus às forças das trevas, às forças do inferno. Porque se há alguém que eles temem, é a igreja. O resto não temem ninguém. Mas da igreja eles temem. Porque nós mostramos a multiforme sabedoria de Deus a eles. Saber que eles foram vencidos e bem vencidos e que esperam-lhes um dia terrível. E então, graças a Deus por isso. Por isso, amado, o nosso viver, nosso dia a dia deve ser um grito de fé, um brado de fé, de glórias ao Senhor. E ao bradar em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito a Deus, seu Pai.
E Jesus quis que todos nós soubéssemos que, embora ele tivesse sido torturado em seu corpo, mas ele tinha confiado o seu ser verdadeiro, o seu ser eterno, tinha confiado em Deus. E é nessas mãos de Deus que nós devemos confiar as nossas vidas e caminhar com Ele. Foi um grito de fé, deve ser nosso todos os dias. Amém? Jesus sabia muito bem que, embora ele estivesse extremamente mal, amém? Pisado, magoado, maltratado, vilipendiado, sei lá, né? Todo dolorido na cruz, o pior ainda estava por vir, que era lá no inferno. Então, Jesus sabia que agora, embora já estivesse a sofrer naquela cruz, ele ainda ia sofrer mais. Mas ele também sabia que, de acordo com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus, amém? Passado 3 dias e 3 noites, Deus o iria. Chega! Sai daí, meu filho! Amém? Ressuscita. E Mateus 17, versículo 22 e 23 diz assim: Jesus falando com os seus apóstolos, preparando os corações dos seus discípulos, Jesus dizia-lhes, ao se reunir na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no 3º dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos, porque eles ainda não sabiam, eles ainda não tinham esse entendimento espiritual, que essas coisas tinham a acontecer para a alegria deles. E ficaram muito tristes e abalou os discípulos. E a frase, entregue nas mãos dos homens, como ele diz aí, significa que os homens fariam com ele o que eles quisessem. E quando na cruz Jesus disse ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava na verdade a dizer: Pai, faz o que tu quiseres comigo. Seja feita a tua vontade. Eu confio plenamente, eu entrego, eu deposito o meu espírito nas tuas mãos. Jesus sabia que os homens lhe fariam o que lhe fizeram, já tinha sido profetizado várias vezes, né, por os profetas, etc, etc. Sabia que os homens um dia o iriam trair, sabia que os homens o iriam crucificar, maltratar, etc. Mas Jesus também sabia que os homens, apesar de irem crucificá-lo, matá-lo, Deus iria ressuscitá-lo. Amém? Porque ele confiou nas mãos de Deus. Nós temos que confiar as coisas na mão de Deus. Agora, vamos ver a profecia. Tudo quanto Jesus fez, disse, tem tudo a ver com profecia do Antigo Testamento, não é? Do Velho Testamento. E aqui vamos ver profecia cumprida, uns exemplos só. Quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Outras Bíblias dizem: por que me desamparaste? Isso é cumprimento de profecia. Salmos 22, versículo 1. Davi escreveu. Salmos 22, 1. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Parece que ficou trevas, ficou escuro, de meio-dia até às 3, até ele morrer. Então, nós podemos ver que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, tem muitas escrituras, muita profecia sobre a morte do Senhor Jesus na cruz, mas também que Jesus iria interceder pelos seus transgressores. Ele iria dizer: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Não é? Oh, meu querido Jesus. Isaías 53, ali Deus usou o profeta Isaías para profetizar a crucificação do Senhor Jesus e morte do Senhor Jesus. E aqui em Isaías 53, um dia viajei para o Brasil com um amigo nosso, alguns talvez se lembrem, talvez não sei. Naftali Mina, um amado israelita.
ele foi comigo. Fomos para o Brasil, temos conferências, e numa das cidades no Brasil fomos convidados para uma televisão. E depois eles nos fazem aquelas perguntas e coisas mais, Naftali, ou Tali, a gente chamava de Tali pediu autorização aos homens da televisão se podia ler Isaías 53 em hebraico. Porque ele estava certo, ele sentia no coração que havia pessoas, judeus, que estavam a ver a televisão. E ele então queria-lhes apresentar o verdadeiro Messias, que eles deviam aceitar e não estar mais à espera. Então ele leu Isaías 53 em hebraico. Não sei qual foi a resposta, mas ele fez isso e nós sentimos muito bem. Glória a Deus. E depois em Salmos 31, versículos 1 a 5, eis aqui a confiança. Jesus depositou o seu Espírito nas mãos de Deus. Eis aqui a confiança de Jesus. Salmos 31, 1 a 5, diz assim: em ti busquei refúgio, ó Senhor. Não permitas que eu jamais seja frustrado. Por tua justiça, abriga-me. Inclina para mim o teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduz-me e guia-me. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, o Deus verdadeiro. O Senhor, o Deus da verdade. A tua palavra é a verdade. O Deus da palavra, a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus cumpre com aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Se nós fizermos a nossa parte, Ele cumpre com a parte dele. Ele não falha. Então, nessa passagem de Escritura, Jesus coloca-se nas mãos de Deus e Ele chama Deus o Deus verdadeiro. Além dele não há outro. Ele é o Deus verdadeiro. Podemos substituir aqui a verdade ou o verdadeiro por palavra. A palavra de Deus é verdade. Amém? Podemos confiar na palavra de Deus? Podemos, sim, Senhor, e devemos confiar na palavra de Deus. E no momento em que Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela altura Jesus estava a passar por imensa dor, imenso sofrimento, amém? Imenso pesar em seu coração e em sua mente, sabendo que toda a humanidade, o pecado todo, tinha caído sobre ele. E ele estava a suportar tudo aquilo por causa disso. Mas ao mesmo tempo sentia gozo, como diz lá em Hebreus, porque ele estava a fazer algo por nós, a quem ele ama. Amém? Então, o pecado, toda a humanidade estava sobre ele. E esse pecado tinha-o separado do Senhor, seu Pai, seu Deus. Mas isso, mesmo toda essa situação, essa mágoa, esse sofrimento, toda essa dor, enfim, tudo isso, esse peso enorme, tudo isso não impediu que ele continuasse a confiar em Deus. Irmãos, e se nós estamos a passar por dificuldades, seja o que for, não é a hora certa você desistir de Deus. É o momento que você deve confiar ainda mais nele. Amém? Fica firme no Senhor, seu Deus. Porque os seus caminhos são mais altos que os nossos. Muitas vezes, mas Deus não está a fazer, Deus não está a ver, Deus não sei. Não, Deus sabe, o seu caminho é mais alto, Ele sabe mais que nós. Então vamos confiar nele, amém? Vamos confiar nele e não vamos duvidar. Faça como Jesus. Pai, em tuas mãos entrego a minha vida, estas situações, estes problemas, em tuas mãos eu confio, Senhor. E tu vais-me guiar a bom porto, em nome de Jesus. Jesus, melhor que ninguém, conheceu o Pai, não é? E ele não desconfiou do Pai nem um bocado, pelo contrário, entregou-se ao Pai, confiou nele. Aleluia. Então, Jesus sabia que no fim desses 3 dias e dessas 3 noites, Deus o iria tirar lá do inferno. Deus o iria ressuscitar da morte. E ele confiou, e assim foi. E nós também podemos confiar nesse Deus. E no tempo de Deus, Deus vai fazer.
aquilo que Ele prometeu fazer em nossas vidas, se nós não duvidarmos, Ele vai fazer. Porque essa mesma palavra que ressuscitou a Jesus da morte e do inferno e da sepultura, é a mesma palavra que nos liberta, que nos livra a nós. A mesma palavra. Nós temos que ter essa atitude de confiança, depositar tudo quanto é nosso nas mãos dele e só dele, não do banco, não do emprego, não disso, nele, em nome de Jesus. Confiar no Senhor. E depois diz assim, nós estamos a ler sobre Jesus na Bíblia, sobre a vida de Jesus, etc. E por vezes ela repete essa frase, a Bíblia repete essa frase que diz assim, para que se cumprisse, e Jesus disse, Jesus fez, Jesus agiu, para que se cumprisse. Então, porque Jesus cumpriu profecia. E a Bíblia estava-nos a chamar a atenção. Estás a ver aqui? Cumpriu mais uma. Ali cumpriu mais outra profecia. Por quê? Porque Jesus, o testemunho do Senhor Jesus, é o espírito da profecia, ou não é? É o espírito da profecia. Apocalipse 19 diz isso. Então, se nós confiamos no Senhor Jesus, depositamos a nossa confiança nele, caminhamos com ele, aquilo que ele diz que é para ele, é para nós também, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com ele, ou não? Bendito seja o nome de Jesus. Então, diz assim em Apocalipse 19, 10. João queria se ajoelhar perante aquele anjo, pensando que era Deus, ou sei lá. E ele diz assim, diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração. Mas ele, esse anjo, imediatamente me orientou, olha, não faças isso. Só conserva o teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Aleluia. Quantas pessoas nesse país ajoelham perante outras coisas que não são Deus? A Bíblia diz, não faças tal coisa. Quando Jesus diz que tem coisas boas para nós, Ele não está a mentir. Ele está a profetizar mesmo, se nós aceitarmos essa palavra para nós. Nós vamos desfrutar dessas coisas. Então, o mesmo poder que ajudou Jesus, então, está disponível para si e para mim hoje, se nós crermos, se nós permitirmos que Ele opere. Ele quer nos libertar de dificuldades financeiras, repito. Ele quer libertar-nos das dificuldades e trazer vitória no nosso lar, na família, etc. Ele quer libertar-nos das depressões, das opressões, das doenças e tudo mais. Ele quer fazer isso. Não existe nada que o homem mau ou Satanás nos possa fazer contra nós, no qual Deus não nos possa livrar. Vale a pena confiarmos nesse Deus. Então, muito bem. Mas sabe o que é que Jesus disse? Para nos dar o exemplo, eu de mim nada posso fazer. Ei, glorifiquem a Deus. Eu de mim nada posso fazer. Não é? Para nos dar o exemplo. Jesus não dependeu da sua humanidade. Amém? Antes confiou sempre no Espírito Santo. Confiou sempre em Deus. Na unção de Deus para operar sinais e maravilhas. Não na força dele. Diz lá em João 5:3. João 5:30, assim é que é. João 5:30 diz assim a Bíblia. Jesus a falar, ele diz, por mim mesmo nada posso fazer. Conforme eu ouço o Pai, conforme eu ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Fazer a vontade do Pai em nossas vidas, irmãos. É tempo que isso aconteça. João 5:36. Versículo 36 aí, isso. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que o João, porque as pessoas naquela altura, João era o maior, João Batista, aquele profeta doido, lá do deserto, a voz que clama no deserto, sinais e maravilhas, dizia coisas, não tinha papas na língua, ele falava, as pessoas tinham assim, uma grande admiração por ele.
E ele diz, olha, todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para consumar, para a nossa salvação, não é? E que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Amém? O Pai me enviou, porque o Pai nos ama e quer a nossa salvação. E assim Jesus foi cheio do Espírito Santo naquele dia em que ele foi batizado no Rio Jordão. Aquele batismo, irmãos, de João, era o batismo de arrependimento. Diga uma coisa, você acha que Jesus tinha algo a se arrepender? Ele era sem pecado, ele tinha a arrepender de quê? Não, aquilo foi uma unção, uma lavagem pela palavra, como eles faziam com os sacerdotes, ao nomear e ordenarem sacerdotes. Então Moisés e tudo, usava água, né, da pia do cobre, não sei o que mais, para ungir, para molhar com a água. Assim foi feito Jesus para ser separado como sacerdote, sumo sacerdote. E depois ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Ali durante 40 dias e 40 noites foi sempre seguido por Satanás, Satanás sempre a tentar fazer com que ele caísse em tentação, em pecado, etc., etc., sem o conseguir. E mesmo antes desse acontecimento, mesmo já como criança, os irmãos sabem, aqueles líderes, aquelas pessoas lá nos templos, admiravam-se com a sabedoria de Jesus. Quanto mais agora, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Eles admiravam-se com o conhecimento e a sabedoria que aquele rapaz tinha, não é? E o conhecimento que ele tinha da palavra, uau, da Torá. Ei, fantástico. Mas agora ele foi batizado, cheio com o Espírito Santo, venceu Satanás lá no deserto, amém? E as suas tentações. Jesus entra naquela sinagoga em Nazaré, da sua terra, onde ele tinha entrado muitas outras vezes antes e tinha feito leituras das Escrituras, mas naquele dia era um dia especial. Ele entrou na sinagoga de Nazaré, abriu o livro, aqueles pergaminhos, aquelas folhas que se abrem, não é? Em Isaías 61, com certeza já tinha lido Isaías 61 anteriormente várias vezes, mas ali foi diferente, aquele dia foi diferente. Isaías 61, vamos ler, Lucas 4, 18 a 19. E ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu com unção, ele leu com poder, ele leu com autoridade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista dos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Qual é a época da graça do Senhor? Era da igreja, não é? E glória a Deus. Então, certamente, Jesus, como eu disse anteriormente, lá na sinagoga, Nazaré, já tivesse, é possível, já tenha lido até mesmo, inclusivamente, Isaías 61. Mas, como eu disse, dessa vez era especial. Sabe por que eu digo que era especial? Vamos continuar a ler, versículos 20 e 21. Aquele dia foi uma unção, uma autoridade especial. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Agora, e na sinagoga, todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa, olhando para ele com admiração. Uau! Isso foi diferente. O que é que está para acontecer aqui? 21. Então, ele começou a pregar-lhes. Hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Ora, buscaram o algo, matá-lo ali, não é? Quem pensas tu que és? É assim os homens. Enfim. Jesus estava a dizer, a partir deste dia em diante, o poder do Espírito Santo veio sobre a minha humanidade e como humano cheio do Espírito Santo, eu vou começar a operar milagres pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Eu de mim nada posso fazer.
E assim, na humanidade de Jesus, Jesus sabia que a cura, o poder para curar não vinha dele, mas vinha de Deus. Ele sabia que o poder para ressuscitar mortos não vinha dele, vinha de Deus. Enfim, em Atos 2:24 também diz lá a palavra que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. E assim o Senhor começou a operar, cumprindo profecia. Deus cumpre sempre aquilo que Ele fala. Agora, quando você e eu fazemos a nossa parte, em linha com a vontade de Deus, Deus faz a parte dele. Quando não fazemos, né? É quase que diria que Ele não tem obrigação nenhuma a fazer, mas para a sua graça Ele até é capaz de o fazer. Agora, quando nós caminhamos com Deus, além de uma variedade de outras coisas que surgem em nossas vidas, etc., que vêm contra nós para deixarmos os caminhos de Deus, nós temos que continuar firmes, obedientes a Deus e à sua palavra. É como eu disse no outro dia, crentes há muitos. Muita gente crê em Deus. Crê em Deus, creio. Crê em Jesus, creio. Obedece a Deus. Aí já é mais difícil, não é? Há muitos crentes, há poucos que obedecem. Então, esse Jesus diz assim, Provérbios 3, 5, 6, Ele colocar isso em nossos corações. Nós já conhecemos essa escritura, mas o Senhor diz assim, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo, não de alguma partezinha do teu coração, é de todo o coração. Confia de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Porque os meus planos são mais fáceis. porque os meus planos são mais rápidos a chegar àquilo que eu quero. porque os meus planos... Tu vais ser enganado. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso é um conselho que Deus nos dá, não é? E versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, todos, não alguns, todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos tortos. Ele endireitará. Então, a nossa parte, irmãos, é confiar no Senhor de todo o nosso coração. E quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, então Ele vai endireitar os caminhos tortos das nossas vidas. Você está disposto a fazer isso? Confiar no Senhor de todo o coração? Sem se apoiar no seu próprio entendimento? Ou será que você prefere apoiar-se no seu próprio entendimento? Acha que eu não preciso dessas coisas de Deus para nada? Eu vi muitos. Temos visto muita gente, irmãos. De repente deixam de confiar em Deus. Hoje andam não sei aonde. E às vezes quando os vejo aí, até mete dó, não é? Mas foi as escolhas que fizeram. A cura, irmãos, nem sempre o Senhor mandou-nos impor as mãos sobre os enfermos. Deu-nos poder. Imporão as mãos e eles sararão. Não diz que sararão imediatamente. Sararão instantaneamente. Eles vão sarar. Pode ser de imediato, pode ser daqui por um dia ou daqui por umas horas. Mas eles vão sarar se nós colocarmos... dependentes do Senhor, colocamos nas nossas mãos e orarmos pelos enfermos, eles vão ser sarados. Há um homem que eu muito admiro, que eu gosto muito de ler coisas sobre ele, muito poderoso. Deus levantou um homem que era alcoólico, mas depois a mulher foi uma irmã nossa extraordinária, ganhou aquele alcoólico para Deus, na Inglaterra. A mulher era crente, ia à igreja aos domingos, ela servia na igreja, ela ia domingo de manhã e domingo à tarde, à noitinha, ia para a igreja, e ele ficava lá em casa com uma grande borracheira, né? Bêbado. Mas ele não impedia da mulher ir para a igreja. Dizia as suas piadas para magoar a mulher por causa da sua fé, etc., mas nunca impediu. E um dia a esposa chegou, noite de inverno, chegou a casa vindo do culto da igreja, domingo à noite,
e a porta estava fechada à chave por dentro. E ele estava com uma grande bebedeira a dormir no chão. E ela bateu a porta. Smith, abre, Smith, abre. Nada, qual Smith? Smith estava desligado. Estava lá cheio de álcool, estava a dormir. Na manhã seguinte, Smith acordou e deu um salto, porque ele lembrou-se, a minha mulher, eu fechei a porta à chave. Ele foi e abriu a porta. Em vez de ter alguém lá do outro lado da porta, por que fizeste isto? Não sei o quê, não sei o quê. Não. Se dormiste bem, meu amor, deixa-me lá fazer os ovos estrelados para ti, com umas torradinhas. Tu estás com fome, não estás? Eu vou. E assim, com esse amor e com essa paciência, ela ganhou esse homem para Deus. Foi considerado o apóstolo do século XX. Smith Wigglesworth. Um homem simples, mas com um poder de Deus tremendo. O ministério de 28 pessoas ressuscitando da morte, com prova de médicos. Coisa tremenda. O homem viajou para os Estados Unidos, mostrou lá nos Estados Unidos aqueles pregadores como é que se prega a palavra. A sério. Quando ele ia no comboio, a carruagem que ele ia, as pessoas sentiam a unção. Pá, o que é que se passa aqui? Era ele, a presença dele ali. Era um homem muito poderoso e tem muita história, tem muita coisa fantástica, testemunhos fantásticos. É interessante ler os livros escritos sobre ele. Então, há aqui uma passagem que eu quero partilhar com os irmãos, porque a cura nem sempre é instantânea. Um dia, uma senhora ouviu falar de Smith, alguém falou de Smith Wigglesworth, porque a filha dessa senhora estava endemoniada, terrivelmente endemoniada. E estava fechada lá num quarto em casa, porque ela atacava todos, e arranhava, e mordia, não sei o quê, e estava lá. E ela ficava fechada no quarto. E essa senhora chamou padres católicos, foram lá, chamou exorcistas e outros, e nada, não conseguiram resolver a situação. E lá estava a moça, continuava fechada no quarto, até que alguém lhe falou de Smith Wigglesworth. E ela telefonou para Smith, ele disse, eu irei. E ele foi. Foi lá e a senhora disse, olha, está no quarto. Irmãos, isso é fé. Ele abriu a porta do quarto, fechou a porta atrás dele, e ela, assim que o viu, levantou-se na cama. Satanás, em nome de Jesus, sai! Deu meia volta, saiu do quarto, fechou a porta atrás de si e foi-se embora. Meia hora depois, chamam-no para o telefone. Smith, nada aconteceu. Ela está lá a rosnar, estava lá a gritar aquelas coisas que ela fazia. Está na mesma. E ele disse, eu disse para ele sair e ele não tem escolha, tem que sair. Uma hora depois, toca o telefone outra vez. Smith, ganhei a minha filha de volta. Ela está livre. Ele só falou uma vez, sai em nome de Jesus. Amém? Esse é o poder que nós temos se nós crermos em Deus. Se nós crermos em Deus. Quem vai fazer a obra não somos nós, é Ele, é o Senhor. Mas a nossa fé tem que estar ao nível de Ele poder operar. Aleluia, glória a Deus. É como aqueles 10 leprosos. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia explica por ela própria melhor que eu. Lucas 17, 12 a 14. Lucas 17, 12 a 14. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância, porque o leproso não se pode juntar às pessoas que não têm lepra, não é? A fim das pessoas não apanharem lepra. Versículo 13. Então, aos gritos, chamaram o seu nome. Jesus, mestre, tem piedade de nós. 14. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados da lepra, foram curados. Porque no Antigo Testamento, era o sacerdote quem declarava uma pessoa limpa da lepra ou não. Então, eles tinham que ir mostrar aos sacerdotes que tinham sido curados, ou não? E porque eles obedeceram, indo eles, foram purificados. E claro que o sacerdote declarou-os livres da lepra, não é? E desses 10, só um voltou para agradecer a Deus. Não é? E Deus diz, vai, a tua fé te salvou, diz Jesus para ele. Essa fé é a palavra sozo. A
palavra sozo é salvação, é cura total, é o número 7, é a perfeição que Deus tem para nós. Ou seja, os outros 9 foram limpos, foram purificados da lepra, mas se eles perderam um dedo ou uma orelha, a ponta do nariz, ou seja o que for, eles continuaram sem a orelha, sem o dedo, sem a ponta do nariz, por causa da lepra comeu-os aquilo. Mas esse que voltou, irmãos, esse que voltou para agradecer a Deus, para adorar o Senhor, e Jesus diz, vai, a tua fé te salvou, te curou totalmente. Se ele não tinha dedos, ele ficou com dedos. Se ele não tinha a ponta do nariz, ele ficou com a ponta do nariz. Se ele não tinha uma orelha, ele ficou com uma orelha. É diferente. Então, amados, vale a pena nós confiarmos no Senhor nosso Deus. Aleluia. Também aquele centurião, eu estou já na reta final, quase. Em Mateus 8, vamos deixar a Bíblia falar por ela. Mateus 8, 5 a 8. E depois o versículo 13, por causa do tempo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, o meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. E a vontade de Jesus é, então, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E o centurião respondeu para o Senhor, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. E por que ele disse isso? Versículo 9. Porque eu também sou homem debaixo... Sou homem quê? Debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Diga a um, vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, ordena ao meu servo, faz isso, e ele faz. Uau! Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda a certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé como esse gentio. Sabe por quê? O segredo é estarmos debaixo da autoridade. Na igreja há autoridade ou não? Nós estarmos debaixo da autoridade. Se nós estamos debaixo da autoridade, nós temos autoridade também, ou não? Ele disse que eu estou debaixo da autoridade, os meus chefes, mas eu também tenho essa autoridade, porque estou debaixo da autoridade, tenho autoridade e digo ao meu soldado, faz isso, digo ao meu servo, faz aquilo. E eles fazem. E tu estás debaixo de Deus, estás debaixo da autoridade de Deus, e tu dizendo algo, vai acontecer e o meu servo vai ser curado. E Jesus admirou-se com aquela fé, não é? Então, versículo 13, diz assim. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e da maneira como creste, assim como creste, que eu não preciso entrar em tua casa, mas o teu servo vai ser curado, da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Uau! Acho que nós perdemos muita bênção com Deus por causa da nossa maneira de pensar e ver as coisas. Perdemos muita coisa que Deus tem para nós, coisa boa. Precisamos mesmo alinhar-nos com a sua palavra. A nossa parte é obedecer à palavra de Deus e deixar a operação e os resultados dela, que nós almejamos, nas mãos de Deus, e Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Porque, irmãos, o mundo procura, no seu conceito, na sua intelectualidade, na sua maneira de ver as coisas, na sua filosofia, etc. O mundo anda nessa posição, busca posição social, busca títulos, busca ser famoso, ser visto pelos outros, ter o sucesso para que os outros o admirem, busca essas coisas todas na sua própria força, não é? Mas não há nenhum título, não há nada melhor que o homem possa alcançar do que ser chamado filho de Deus. Esse é o mais alto de todos. Filho de Deus é o mais alto de todos. Entre nós, filhos de Deus, nós somos irmãos. Tratamos por irmãos. Amém? Porque temos o mesmo Pai. Glória a Deus, que tem as mesmas promessas por todos nós. Aleluia. Embora com propósitos diferentes, cada um com os seus dons, os seus talentos, etc. Então, e assim nós temos o privilégio de, em nome de Jesus, podermos partilhar do poder de Deus, do poder do Pai na vida das pessoas.
O próprio Jesus disse que Ele é vosso Pai. Ou seja, Jesus permite chamar a Deus Pai. Não era assim no Antigo Testamento. Agora no Novo é em Jesus. Ele diz lá em Mateus 6, versículos 7 e 8, diz assim. Mateus 6, 7 e 8. Quando orardes, diz Jesus, quando orardes, não useis de vãs repetições. Aquela ladainha toda. Não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Os pagãos é que fazem assim. Pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai... Deus o quê? O vosso Pai. Jesus vai dizer, Ele é nosso Pai. Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. É assim nosso Pai. Aleluia. Por quê? Porque em Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros. Amém? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. É por isso que essa lição para nós hoje. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz que nós devemos entregar nas mãos de Deus a nossa vida, confiar nele. Amém? E ele diz que ele vai guardar-nos tão bem, tão bem, tão bem, que ninguém vai poder arrancar-nos da mão dele, não é? Aleluia. Nós, como filhos de Deus, não precisamos ter medo da morte. Precisamos ter medo do além da sepultura. Eu vou morrer e depois... Não. Porque do outro lado é muito melhor para si e para mim, que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios 5, 5 a 8. Quero terminar nessa onda da unção do Senhor. Diz assim: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito com plena garantia do que está por vir, a outra vida, não é? A outra dimensão de vida. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, enquanto vivos, o nosso Espírito está presente nesse corpo, estamos vivos nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Versículo 7. Pois vivemos por fé, e não porque nos é possível ver, é por fé. Os olhos da fé, vemos as coisas de Deus. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes. Queremos estar fora desse corpo, ausentes desse corpo. Ou seja, morrer, esse corpo morrer. Para estarmos completamente presentes com o Senhor, porque é muito melhor. Então, para nós é promoção. Amém, irmãos? É promoção. Aleluia. Não tenha medo da morte. Por isso, entregue a sua vida nas mãos do Pai, porque o Pai diz que quem estiver na minha mão, ninguém o poderá arrancar de mim. O Senhor é conosco. Aleluia. Também Jesus o fez. Confiou em Deus plenamente. E 3 dias mais tarde, Jesus estava ressurreto e em toda a glória. E assentou-se à direita de Deus Pai. Por isso, amados, se nos entregarmos nas mãos de Deus, confiarmos, depositarmos tudo quanto é nosso, a nossa vida, etc., nas mãos do Senhor, não temos nada a temer, pelo contrário, temos tudo a alegrar-nos, porque o Senhor cuida daqueles que o amam. Amém? Deus é fiel. Deus cumpre com a sua palavra, as suas promessas. Ele quer que você prospere em todas as fases da prosperidade, que você não tenha dor e que você não tenha prejuízo. Deus quer que lhe vá bem. Esse é o nosso Pai. Deposita a sua confiança, toda a sua confiança, nas mãos de Deus. Amém, queridos? Pai amado, estamos gratos pela Tua palavra, Senhor. Queremos confiar mais e mais em Ti, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus, por tanta paciência para conosco, tanto amor, tanta graça. Tu nos amas intensamente, Senhor. Nós ainda não nos apercebemos lá muito bem desse amor tremendo que Tu tens por nós. Pai, mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a crescermos em entendimento, em sabedoria,
para podermos discernir cada vez mais e melhor, Senhor. À medida que o dia for clareando em nossas vidas, Pai, possamos entender melhor, Senhor, e vermos as nossas vidas, o nosso ser, a nossa maneira de estar, ser transformado cada vez mais e mais à Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Obrigado por teres ressuscitado, Senhor, para que nós também podemos ressuscitar num dia, Pai. Em nome de Jesus. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. E os que amam o Senhor dizem amém, amém, amém. Glória a Deus. Se alguém precisa de oração, vamos orar. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Deus é fiel.